Shalom Adonai. Bem, meu amado, minha amada, eu estava aqui agora a meditar com base em tudo aquilo que nós temos vivido, temos visualizado e temos processado em nossa mente, e que certamente buscando um propósito por trás de tudo, não é mesmo? Meu coração está desejoso de a cada dia que passa, num momento como esse que estamos vivendo, buscar manter as nossas convicções. Nossas convicções são como a certeza, são como o fundamento que estabelece aonde estamos alicerçando a nossa fé, a fim de que tenhamos uma fé inabalável, uma fé persistente. E tenho observado e reparado que existe sim pessoas que são tanto teimosas. Sim, você já deve ter ouvido falar isso, quem sabe a meu e a seu respeito. Essa pessoa é teimosa por demais da conta. Vivemos um momento político onde a radicalização ela tem sido cruel, não é mesmo? Não tem respeitado fronteiras familiares, não tem respeitado fronteiras institucionais, não tem enfrentado nem a individualidade, nem a particularidade, nem o momento sentimental em que cada um atravessa. Na verdade, há uma mistura, não é? E sentimentos são confundidos, de forma que temos visto mais uma produção de farto conteúdo agressivo do que capaz de produzir acalento, capaz de produzir algum tipo de consolo e de conforto. Por isso é importante entender que há sempre uma necessidade de buscarmos fontes que nos tragam esperança, porque a esperança jamais pode se esvair. Como eu tenho afirmado, quem espera, espera por algo que ainda vai acontecer, ou que pode estar acontecendo a partir do momento em que você abre o seu coração e deixa essa certeza tomar conta da sua vida. E, acompanhando uma dessas fontes, eu me pego a meditar. Vi aqui uma palavra maravilhosa por meio do pastor Silas Malafaia, aonde ele destaca que a medida de Deus não é como a nossa medida, não é como a medida dos homens. E que muitos vão se surpreender quando chegar no céu, nas mansões celestiais, e no momento de serem postas as suas obras à prova de fogo, e se aperceber que aquela senhora humilde ou aquele irmão que de repente passava desapercebido, ele há de receber um galardão, quem sabe maior do que aquele que estava na posição de holofote, na posição de destaque. Isso me faz entender que Deus tem me instruído, tem me orientado, tem me edificado com pessoas de lugares que eu jamais imaginava que alcançaria. Por exemplo, eu tenho sido edificado com uma palavra de um pastor humilde lá da cidade de Ji-Paraná. Você sabe onde fica Ji-Paraná? Cidade de Mato Grosso, cidade de Manaus, cidade de Maceió, cidade de Pernambuco, cidadezinhas daqui, Munhuaçu e outras cidades aqui de Minas Gerais. Já imaginou? Lugares que é onde estamos chegando, lugares que estamos alcançando e sendo alcançados, e o ato de compartilhar palavras, como nos traz à memória o momento em que Cristo, antes de cear, tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, e partilhou de mão em mão. Então Deus está nos dando um tempo propício para nós evidenciarmos, para nós realmente participarmos desse ato de compartilhamento de palavras e de informações. Então, hoje, agora há pouco, ouvindo aqui uma mensagem também edificadora por meio do Bispo Rames, e ele faz a sua explanação no Salmo 116, e que ele traz aqui a questão da autoria dividida ou do rei Ezequias, que em seu tempo Israel viveu um momento de avivamento, que nós já comentamos aqui. Quem não lembra da oração de Ezequias, não é verdade? E que tocou o coração de Deus. Isso me faz lembrar que o que move o coração de Deus não é uma boa retórica na sua oração, não é uma oração permeada de expressões realmente enigmáticas, carregada de mistério, ou até de sentimentalismo, não, ou de evidência de possibilidade de obras sendo executadas, não. O que toca o coração de Deus é um coração arrependido. O que toca a Deus são uma oração que vem misturada com lágrimas, lágrimas de contrição, de arrependimento, de desejo de voltar às origens. E foi essa oração de Ezequias que tocou o coração de Deus, fez com que o profeta voltasse a ele, o profeta Isaías, e desse a ele, substituísse ele um estado de morte, de término,
para um acréscimo de 15 anos a mais na sua vida. E eu gostaria de meditar com você nenhum desses versículos que eu aqui apanhei como edificação da palavra ministrada hoje por meio do bispo Rames. Salmo 116, versículo 10. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Então veja bem comigo. Cri, por isso falei. Ele creu, por isso ele persistiu. Mesmo em meio à aflição, quando eu falei lá no começo da nossa argumentação sobre sermos taxados por teimosos, amados, é hora de você realmente trazer essa realidade para um propósito maior que vai fazer com que essa esperança, que hoje é um ponto pequeno, lá num túnel escuro, um ponto de luz, ou uma frase pequena dentro de você, venha se expandir, se tornar algo que venha contagiar o mundo à sua volta. É hora de você ser teimoso, no sentido de ser persistente, de não abrir mão da sua fé, de crer nesta ampla possibilidade de ser alcançado pelos propósitos do Senhor a meu e a teu respeito, porque nós fazemos parte desta realidade. Então aqui, ou o salmista Davi sendo o autor, ou Ezequiel sendo autor, todos eles viveram situações conflitantes, em que eles determinaram em seu coração: eu criei, continuar crendo, apesar das dificuldades, apesar dos conflitos, sim, apesar da perseguição iminente, continuar crendo, apesar da sentença que Ezequiel recebeu de morte, ele creu. E a sua oração, a sua comoção tocou o coração de Deus e recebeu o acréscimo de 15 anos. É importante que eu quero extrair outro ensinamento a partir deste princípio de ser ouvido por Deus. Mas não apenas ser ouvido num determinado momento, e a partir daquele momento em que você conquistou aquilo que buscava, que procurava, você entrar numa zona de conforto, que é a zona que nós estávamos vivendo antes dessa pandemia, que nos obrigou a sair dessa zona de conforto, a ser empurrado de dentro para fora, não é? E a olhar com outros olhos, que vão nos alcançar e nos levar a um conhecimento realmente edificador. Gostaria que você entendesse que houve um momento também do rei Ezequias, em que ele, após ter passado aquele período, ele voltou exatamente a fazer tudo aquilo que havia feito lá atrás, que culminou com a sentença que ele havia recebido. Ele passou a não mais cuidar da sua casa, não mais cuidar do seu lar, não mais cuidar da sua família. É como se o sentimento no seu coração fosse agora: bom, eu vou viver mais 15 anos mesmo, então depois que findar os meus 15 anos, que os meus filhos, eles conduzam suas próprias vidas, enfim, decidiu entregar a sua herança, a sua própria sorte. Então entenda isso, estamos num momento em que o Senhor está nos levando a viver esse isolamento interno, para que possamos voltar aos princípios de restabelecer o culto familiar. E como é difícil restabelecer o culto familiar, não é mesmo? Porque são pessoas que você vê todos os dias e fala todos os dias, convive todos os dias. Então restabelecer uma rotina de culto também é um tanto desgastante. É importante usar a criatividade, é importante desenvolver mecanismos, é importante envolvê-los, porque cada um tem o seu universo, principalmente lares que têm crianças, que têm jovens, têm adolescentes, que têm anciões. Então juntar todo mundo, tirar cada um da sua particularidade e fazê-los entender que apesar de estarmos em família, precisamos estar juntos cultuando a Deus em família, é o nosso maior desafio. Então ele continua aqui afirmando no versículo 11, eu dizia a minha precipitação, todo um homem é mentira. É outro pensamento, é outra lição que eu tenho extraído. Na minha precipitação eu dizia que todo homem é mentira. Amados, mesmo sabendo que todas as verdades podem não ser absolutas, a não ser a verdade da palavra do Senhor, que nos alimenta, que é a fonte inesgotável, que enriquece-nos todos os dias com uma nova edificação, é importante você entender que estamos descobrindo homens e mulheres de Deus, do mais simples àquele que encontra-se hoje numa posição de destaque. Todos eles têm algo de Deus para te edificar, para te instruir, para te orientar. Eu tenho aprendido com todos e glorifico a Deus pela vida de cada um daqueles que o Senhor tem usado para me edificar. Então que possamos ser esse canal multiplicador de esperança em tempos oportunos. Então ele se precipitou, mas ele viu, e na sua afirmação, todo homem é mentira, que na verdade ele é que não havia refletido que em cada homem existe um ponto de verdade, sim. Existe por trás de cada criatura a figura do Criador, aleluia.
e que Deus sabe que Ele escolheu, e nós sabemos que Ele escolheu a cada dia que nos conectamos com outros irmãos e somos edificados por meio deles, que Deus escolheu homens como Davi, como Ezequiel, louvado seja Deus, como Moisés, sim, homens simples que foram usados poderosamente como o discípulo Pedro, como Paulo, como tantos outros, e foram usados poderosamente, homens que também tiveram o seu momento de altos e baixos, momento de tropeço, momentos em que a sua vontade parecia ser maior do que a vontade daquele que o chamou, não é? Que fracassaram em algum momento, mas que foram usados poderosamente por Deus. Então entenda isso. E para finalizar, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? É uma pergunta que não possamos terminar com essa pergunta, que no decorrer do dia você venha exercitar isso. O que nós daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Amados, eu tenho glorificado a Deus. Confesso que as minhas orações têm no sentido de agradecer. Senhor, eu te agradeço porque praga alguma tem chegado à minha tenda, te agradeço porque o Senhor tem preservado a minha vida e te agradeço que mesmo no meio de tanto conflito, o Senhor tem desviado o meu foco, a minha atenção para os debates de ordem política, para os debates que ocupam e que roubam o nosso tempo e que não nos produzem nenhuma edificação, e tem me feito ver, enxergar, sim, e ter a revelação de palavras edificantes, e não só ser edificado, mas poder contribuir para que essa corrente se multiplique, edificando tantos quanto o Senhor permitir. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. O que nós podemos dar em benefício daquilo que o Senhor tem nos feito, amados? Você sendo edificado com essa palavra, compartilhe ela, passe à frente. Nós temos um canal e lá divulgamos todas as lives que são gravadas sempre às 17 horas, de segunda a sexta, com um novo convidado, com um tema sugestivo, envolvente. E após essas lives no Instagram, nós estamos postando ela em nosso canal no YouTube. Então visite o nosso canal, nos ajude a ser um multiplicador de esperança, abraçando esse projeto que tem sido uma inspiração de Deus. Porque se assim não fosse, nós já teríamos naufragado e já teríamos parado, porque a nossa fonte, amada, ela se esgota, mas a fonte de Deus é inesgotável. Então seja também um abençoador. E hoje nós teremos a missionária que viveu e tem uma vida envolvida em missões, e vamos estar dividindo com ela. Assim como todos os dias, teremos sempre um personagem, um homem e uma mulher de Deus, usado para nos edificar. Então passe à frente essa edificação e sê tu uma bênção em nome de Cristo Jesus. Glórias a Deus, Lerri Taotri.